em Hebreus capítulo 12. Veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, chegue lá pertinho dele, pertinho dela e ajude o seu irmão. Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24. É uma passagem preciosa. Quando o salvo chega no céu. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 22, 23 e 24. Ali lemos assim: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos já aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Onde você estará 5 segundos depois da sua morte? Você já pensou nisso? Tem a resposta? É eu acho? É uma convicção? Esse texto da Bíblia, da palavra de Deus, que não mente, nos conta exatamente onde o salvo pelo sangue de Jesus estará imediatamente após a sua morte. Nos conta como é a chegada do cristão no céu. Céu. Uma palavra tão pequena. Como podem caber tantas coisas boas em apenas 3 letras? C.S. Lewis, um autor cristão, dizia que quando ele falava sobre o céu, é como se eu tivesse, dizia ele, saudade de um lugar onde nunca estive. Porque as nossas almas foram criadas para o céu. O que acontece quando o crente chega no céu? Deus, na sua palavra, diz: mas tendes chegado ao monte Sião. A história do Velho Testamento serve de inspiração para a eternidade. Isso acontece na Bíblia e isso acontece na teologia e na inologia. Assim como o povo de Israel vagou durante 40 anos a caminho de Canaã, a terra prometida, tanto na Bíblia quanto ao longo da história, os cristãos têm falado sobre a eternidade, sobre o céu, como sendo a Canaã celestial, a Sião celestial. E é por isso que aparece a palavra Sião em alguns dos nossos hinos. Sião é a nossa santa e gloriosa cidade. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou. Isso. Da mesma forma, como para entrar em Canaã, os judeus tiveram que passar pelo Rio Jordão, a entrada no céu passou a ser comparada à travessia de um rio. Nesse caso, o rio chamado Morte. E é por isso que alguns hinos falam sobre a chegada no céu como algo que acontece do outro lado do rio. Ao passar pelo rio, nada mais temerei, nem temores, nem pesares, eu ali sofrerei. Isso mesmo.
Ou, um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Muitas vezes os irmãos vão ouvir falar de um rio, e que rio é esse? É uma comparação com o rio Jordão, que separava os israelitas da Canaã, da terra prometida, para onde eles estavam seguindo. Então o crente chega ao Monte Sião, a terra prometida, que na verdade é o céu. Mas olha só, diz aí também que tendes chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Aquela cidade que é a capital do reino de Deus. E se você tiver curiosidade, os 2 últimos livros da Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, são gastos só para falar da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial, cujas ruas são de ouro, cujas praças são de cristal, que tem pérolas por portas e joias preciosas por fundamentos, onde não há noite, porque ela é sempre iluminada pela luz do Cordeiro. Temos também chegado, diz o texto sagrado, a miríades de anjos. Então, quando o crente chega no céu, ele não apenas se depara com aquela linda cidade, mas ele também encontra os anjos. Os anjos estão entre nós. Eles são enviados por Deus para nos proteger e nos guardar, mas nós não podemos vê-los a maior parte do tempo. Lá no céu nós veremos os anjos. Lá no céu nós ouviremos os anjos, que cantam ainda mais bonito do que esse coral. Lá no céu nós conversaremos com os anjos, e acho que vão ser conversas muito interessantes. Imagina sentar debaixo da árvore da vida, bater um papo com um anjo e ouvi-lo dizer: lembra aquela vez que você quase foi assaltado? Lembro. Pois é, naquele dia era eu que estava escalado para proteger você. E aí a gente vai saber como esses enviados de Deus participaram da nossa vida, sem que a gente nem soubesse muitas vezes e pudesse agradecer a Deus por tanto cuidado. Miríades, milhões de anjos nos aguardam lá no céu. O verso 23 continua: tendes chegado à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. No céu encontraremos pessoas das quais só ouvimos falar. Nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E reencontraremos pessoas queridas que para lá foram antes de nós. E como diz aquele belo hino: rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. E a gente saber que não vai haver mais separação, nem choro, nem morte, nem dor, porque todas estas coisas serão passadas. Mas fica melhor, fica melhor, fica melhor. Porque aí a Bíblia nos diz: tendes chegado a Deus, o juiz de todos. Veremos Deus, estaremos com Deus, nós o conheceremos como Ele nos conhece. A comunhão que hoje é fragmentada e perturbada pelo pecado, pela imperfeição, no céu não existirá. E fica melhor, porque para concluir, para fechar com chave de ouro, o autor inspirado diz: e tendes chegado a Jesus, o mediador de um novo pacto. E eu acho, meus irmãos, que quando a gente chegar lá no céu, eu acho, a Bíblia não diz, mas eu acho, que quando a gente chegar lá no céu vai ter uma comissão de boas-vindas, e os nossos queridos irmãos e aqueles santos lá do passado, e até mesmo os anjos estarão conosco e nos mostrarão aquelas ruas e aquela felicidade, o rio da água da vida,
e tantas belezas, e vão dizer para a gente: venha cá, nós queremos mostrar para você o céu. E nós diremos: depois vocês mostram. Eu sei que o céu é muito bonito, e eu quero ouvir o coral dos anjos. Aleluia! Quero ouvir o coral dos anjos. Você quer ouvir o coral dos anjos? Louvado seja o nome do Senhor. Quero caminhar por aquelas ruas que são de ouro puro. Você quer caminhar pelas ruas do céu? Glória a Deus. Quero ver aquelas moradas que Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Não há casas feias no céu. E são cenas tão lindas. Quero me assentar à sombra da árvore da vida. Quero ver o rio da vida que corre cristalino como cristal. Mas eu direi àqueles irmãos, àqueles anjos, àquela comissão de boas-vindas, eu direi: vocês depois me mostram tudo isso. Primeiro de tudo, me levem para ver Jesus. Eu quero ver o meu Salvador. E aí, irmãos, a gente se emociona e a voz embarga, porque vai ser tremendo. Tão tremendo que no Novo Testamento, você pode ler o Novo Testamento e você vai ver que quando os primeiros crentes falavam sobre a esperança futura, eles não diziam: eu vou para o céu. Eles diziam: eu vou ver Jesus. Porque para eles, Jesus era o céu. Que maravilha esta chegada! E diante dela, meus irmãos e minhas irmãs, que lições precisamos aprender? Que cuidados devemos ter? Pelo menos 2. Primeiro, precisamos viver a vida na terra sob a perspectiva da vida no céu. É triste dizer isso, mas às vezes a gente esquece do céu. E a gente se apega ou às alegrias, ou às tristezas desse mundo. Eu diria a você: não se apegue demais às coisas daqui, à sua carreira, aos bens materiais. Tudo isso vai passar. Não se apegue demais às suas tristezas, às suas frustrações, às suas dores e decepções. Não se apegue demais. Tudo isso vai passar. Aqui não é o seu lugar. Estamos aqui de passagem. A segunda coisa que eu diria a você: tome a decisão que abrirá as portas do céu para você. Em Apocalipse 22, verso 14, no meio daquela descrição maravilhosa da cidade eterna, da Jerusalém celestial, o autor inspirado diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas suas portas. O céu é um lindo lugar, mas não é todo mundo que vai para o céu. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, as suas almas, os seus corações no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, para que tenham direito a entrar na cidade pelas suas portas. Então, meu querido, minha querida, se você ainda não entregou o seu coração, a sua alma a Jesus, faça isso. E se você já entregou a sua alma a Jesus, lembre-se, lá no céu é o seu lugar. Quem se achegou a Jesus, chegará também ao céu. Vivamos sob essa perspectiva. Tomemos essa decisão. Amém. Deus nos abençoe.